tudo bem? Eu sou o Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG Ponto Terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania, que é transmitido aqui na TV Ponto Terra, www.pontoterra.org.br, e é transmitido também pela TVC BH, TV Comunitária de BH, www.tvcbh.com.br, que é nossa parceira e está há 17 anos aqui em Belo Horizonte transmitindo as boas e as más notícias, a nossa parceira, a TVC, a TV Comunitária DBH. E o papo de hoje muito interessante, muito emocionante, às vezes até um pouco polêmico, que é a questão dos direitos animais. A nossa entrevistada, ela é arquiteta, é urbanista, é funcionária pública municipal, é professora universitária e é também mestre em geografia. Mas, acima de tudo, ela é ambientalista, ela é uma militante do Partido Verde, que é também o meu partido, e é também uma pessoa que trabalha muito com o ativismo das causas em defesa dos animais, os chamados direitos animais. Eu vou conversar o tempo todo sobre a questão dos direitos animais, embora a nossa convidada seja uma pessoa que poderia falar de outros assuntos muito importantes também, como a questão, por exemplo, da arquitetura, a questão da arborização urbana, e a nossa convidada é Marimar Poblete. Marimar, obrigado a você pela presença aqui na Ponto Terra. Eu é que agradeço. Os animais são seres sencientes? Sim, os animais são seres sencientes, eles têm a capacidade de sentir, né? Eles têm uma inteligência própria, né? Eles fazem, eu até brinco que eles até têm noções de matemática, né? Noções, eles sonham, eles fazem correlações, né? De modo que eles realmente são seres diferentes de nós, mas são bastante evoluídos. Inclusive, a Irvênia Prada, que é professora de neurologia, neuroanatomia veterinária da USP, né, ela nos explica, né, que o sistema nervoso dos animais, né, dos cães, de um cão, por exemplo, ele é similar ao sistema nervoso humano. Ele possui todas aquelas células especializadas, como córtex e outras mais, que tem aquela sofisticação que tem o nosso sistema. Nós temos um cachorro da raça Boxer lá no nosso sítio, que é efetivamente um animal, além de senciente, como você explicou, um animal inteligente. Ele entende esquerda, ele entende direita e, acima de tudo, um animal muito dócil, muito amigo, o Boxer. O que você me diz? Na verdade, os cães vêm do lobo, né? E o lobo, né, no passado, nossos antepassados domesticaram aqueles filhotes, né? De modo que todos eles descendem do lobo. Então, os animais, eles, é claro, a forma, a sociabilidade transforma bastante o modo de ser dos animais, embora eles ainda tenham muita ligação com as suas raízes, com aquelas questões atávicas do lobo, como, por exemplo, todo mundo conhece o Snoopy, aquela mania do Snoopy dormir em cima da casinha, tem tudo a ver com o Beagle, que é a raça em que o Snoopy foi inspirada, né? E o Beagle, ele é um animal que tem sempre mania de subir no alto, isso é comum, a gente vê sempre o cachorro na laje, o cachorro que sobe, isso é um atavismo ligado ao lobo, porque o lobo, ele sempre busca o lugar alto, onde ele uiva e aonde ele define o seu território. Marimar, vamos a algumas vitórias que vocês do movimento dos direitos animais tiveram, que nós acompanhamos. Eu sou político, eu já fui vice-prefeito, fui secretário municipal de meio ambiente. Vamos a algumas vitórias em primeiro lugar. Uma das vitórias, a lei municipal que proíbe animais em circos. Essa foi uma grande vitória, né? Uma vitória recente, né? E que nós conseguimos que na cidade de Belo Horizonte os animais não fossem utilizados nas apresentações circenses. E isso realmente coaduna com o que acontece no mundo, na Europa, no Canadá, no mundo civilizado, né? Porque o circo com animais, com sofrimento dos animais, ainda é uma coisa ligada ao passado, né? Ao período medieval, né? Das nossas atividades culturais. Eu queria comentar outra vitória que vocês tiveram, às vezes com a minha participação ou não. Eu sei muito bem que o trabalho
trabalho mais efetivo, mais competente e até apaixonado é de vocês, foi a derrubada do prefeito, do então prefeito Fernando Pimentel, de quem eu fui vice, daquela câmara de gás que nós tínhamos aqui no Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura de Belo Horizonte. Foi uma vitória efetiva? Essa foi uma grande vitória, eu diria a mais importante, porque ela, na verdade, é um marco divisor, né, no movimento, né, na relação entre a sociedade civil organizada e a prefeitura e o poder público. E essa vitória, realmente, nós agradecemos, que eu acho que ela está diretamente vinculada ao seu apoio, né, como você era funcionário da prefeitura, do executivo, né, da Belotur, né? E você nos ajudou na divulgação, nos deu todo o apoio, abriu as portas da Câmara Municipal. E pressionei principalmente o prefeito Fernando Pimentel e o secretário municipal de saúde da época, claro, Elvésio Magalhães, que na época nós tínhamos uma dificuldade no trato, mas depois desse seminário, que foi um sucesso, que vieram pessoas de todo o Brasil, mais de 500 pessoas participaram desse seminário, falando das novas políticas para o Centro de Controle de Zoonose, e esse foi, de fato, um divisor de águas. Desde então, o secretário de Saúde, que era o Elvésio, passou nos procurou, né, e transformou da água para o vinho as políticas em relação aos animais. Belo Horizonte, a nossa capital, tem cerca de 300 mil cães como um todo, particulares, errantes, sadios, doentes, todos os tipos. Nós temos cerca de 30 mil gatos aqui na cidade de Belo Horizonte, e essa questão de controle de zoonose é uma doença transmitida para o homem via o animal, é administrado, é subordinada à Secretaria Municipal de Saúde aqui na Prefeitura de Belo Horizonte. Agora vamos a uma questão que eu queria ouvir a sua opinião. A questão da castração dos animais. Hoje nós temos já alguns centros de castração na Prefeitura de Belo Horizonte. Favor ou contra? Eu sou totalmente favorável, inclusive o 8º Informe Técnico da Organização Mundial de Saúde já preconiza que para o controle das zoonoses, né, que o que se deve fazer, que o extermínio é ineficaz e caro, que era o que se fazia, né, e o que nós abominamos, e o que se preconiza, o que há de mais moderno e eficaz, é esterilização e educação ambiental. Então nós estamos totalmente em acordo, um informe técnico da Organização Mundial de Saúde, que todas as secretarias municipais de saúde no âmbito de todo o Brasil deveriam adotar, pois há muito desconhecimento. Então a própria Prefeitura de Belo Horizonte, na época em que nós militamos e fizemos esse seminário, nós realmente o principal documento que nos embasou para lutar, para modificar a política pública em relação aos animais, foi esse documento, que é o 8º Informe Técnico. Então nós somos totalmente favoráveis. Vale para o gato e para o cachorro? Vale para o gato e para o cachorro. Vale para o macho e para a fêmea? Para o macho e para a fêmea. Uma outra questão que aí a Ponto Terra tem uma posição já definida, que é favorável à criação de uma delegacia especializada nos direitos dos animais. É uma questão pública, é uma questão que nós achamos que entendemos. Nós não entendemos da parte técnica, aí a Ponto Terra às vezes não se posiciona. A opinião de vocês da construção, da criação da delegacia especializada nos direitos dos animais? Bom, nós entendemos que urge a criação de uma delegacia, né, para defender os direitos dos animais, pois os animais, em toda a legislação brasileira, né, na Declaração Universal dos Direitos dos Animais, consta que animais silvestres e domésticos, primeiro que não pode haver distinção, todos eles, silvestres, domésticos, nativos e exóticos, devem ser defendidos, tutelados pelo Estado. Então a delegacia, diante do grave problema que tanto silvestres quanto domésticos, né, nos ambientes urbanos os animais domésticos sofrem mais, né, e os silvestres também vemos um sofrimento enorme, uma redução, um processo de extinção de espécies, enfim, no âmbito dos animais nós temos problemas de grande magnitude a serem resolvidos. E a delegacia então urge que ela seja criada, porque assim nós podemos acabar com a impunidade, porque nós acreditamos que os crimes contra os animais, ficando impunes, na verdade isso facilita com que as pessoas, os covardes principalmente, né, se agigantem, né, e passem a praticar suas covardias.
A Ponto Terra vai promover no dia 30 de novembro um seminário para debater essas questões, porque a Ponto Terra é uma ONG ambientalista que representa setor da sociedade civil. E todos os setores que lidam com a questão das faunas, das 3 faunas, doméstica, silvestre e exótica, estão convidados, todos vão ter a oportunidade de colocar seu pensamento, o seu papel, o seu direcionamento numa discussão democrática para o bem da cidade de Belo Horizonte e, eu ousaria dizer, até para o bem de Minas Gerais. Uma outra questão importante, que nós somos estudiosos do assunto, é a questão do hospital público veterinário. Contra ou a favor? Totalmente favorável, né? E também é um outro aspecto do ponto de vista das políticas públicas, né? Em que, considerando que o Estado deve tutelar os animais, né? Ele deve garantir o direito à saúde. A saúde é um direito intrínseco dos animais, né? Então, diante disso, deve haver um hospital público veterinário, que eu até particularmente acredito que seria não um hospital único, mas talvez de forma descentralizada, onde hoje já acontecem os centros de esterilização de cães e gatos em Belo Horizonte, que hoje acontecem em 3 regionais. Belo Horizonte tem 9 regionais, então esperamos que esses centros se espalhem em cada regional, nas 9 regionais, e que elas se ampliem e se transformem em clínicas veterinárias públicas, né? Principalmente para atender a todos. Eu acho que não deve haver restrições, né? Que ela visa a saúde dos animais, né? Porque nós temos, muitos dizem que às vezes seria para pessoal de baixa renda, que eu acho que, claro que deve ser assegurado, mas muitas vezes você tem uma pessoa de boa condição financeira que não trata bem o seu animal. Então, o que a nós nos interessa é a saúde dos animais, independente se é rico ou se é pobre. Independente do CPF do dono do animal. Exatamente. Marimar, uma questão agora que eu diria para terminar o nosso programa, talvez a mais importante, talvez a mais polêmica, e você tem liberdade total, é a questão de comércio de animais. Muita gente quer que a gente adote a feiras de adoção, outros são favoráveis aos pets, outros são favoráveis ao que o mercado central tenha lá um comércio de animais. Qual que é a opinião da estudiosa, da praticante? A Marimar tem uma propriedade aqui na cidade de Betim, cuida de mais de 100 cães, é um exemplo para todos nós, e eu queria ouvir a opinião da Marimar sobre o comércio de animais. O problema do comércio de animais, não só no mercado, mas como em pet shops também, nesses ambientes, a principal motivação do nosso movimento é a situação de maus tratos em que eles se encontram, né? Então, nós temos o decreto-lei que tipifica os maus tratos. Então, os animais eles têm o direito ao sol, a movimentar, né? A não estarem restritos em espaços pequenos, né? Enfim, são vários itens, né, que esse decreto-lei em vigor, né, que não é cumprido, porque o problema é que as leis existem, mas não são cumpridas, né? Então, a situação de maus tratos é que nos incomoda. Mais do que incomoda, né? Nós abominamos a situação. Então, o que nós buscamos, não é possível os animais nesses locais sendo tratados como mercadorias, como objetos, como coisas. Muitos ficam 30 dias estocados em recintos fechados, sem alimento, sem água, pisando nas próprias fezes. Enfim, uma situação total de maus tratos, tipifica plenamente. Então, de fato, o que nós abominamos é a situação de maus tratos nesses ambientes. Eu quero agradecer, parabenizar a Marimar Poblet, que é uma pessoa de bem, do bem, e o que eu volto a repetir, tem a minha admiração, e combinar com você até o dia 30 de novembro lá no nosso seminário. E a você, telespectadora, você internauta, muito obrigado também pela sua audiência. Fique sempre conosco aqui no Ecologia e Cidadania da TV Ponto Terra. Até o próximo programa.